Ansiedade é algo que, por exemplo, todos nós temos, tá? A gente precisa de um pouquinho de ansiedade para a gente correr atrás dos nossos objetivos, né? Resolver os nossos problemas. Mas e aí? Quando que essa ansiedade que já está prejudicando a minha vida, né? É quando, por exemplo, esses sintomas, eles já estão afetando a vida da pessoa, né? Quando foge do controle ali, daquilo que a pessoa entende que, digamos, é normal. Digamos assim, sabe? Então, por exemplo, eu saí de casa hoje, eu sabia que eu ia estar aqui, né? Então, eu vim tranquila, eu estou tranquila aqui com você, né? Com vocês. E tá tudo bem, né? Só que eu tive um pouquinho de ansiedade, mas foi uma ansiedade em qual sentido, né? No sentido de me preparar, de chegar cedo, né? Nesse sentido. Uma pessoa, por exemplo, que tem ansiedade, que já é uma ansiedade, digamos, que prejudica a sua vida, o que acontece? Muitas das vezes ela paralisa, ela começa a tremer, o coração começa a acelerar, que, nossa, eu vou estar no meio de um monte de gente me assistindo, e aí ela não consegue ir para frente nem para trás. Você percebeu a diferença dos níveis de ansiedade, né? Então, todos nós precisamos da ansiedade, mas quando os sintomas já prejudicam a vida da pessoa, aí realmente já é uma ansiedade que tem sim que procurar ajuda. Então, doutora, para a gente começar assim, o tema é ansiedade e depressão. Tem algum nível de ansiedade? Que você falou aí a questão que eu falo é o seguinte: o nível da ansiedade, aquele forte, médio, fraco. Qual é o ponto máximo da ansiedade que pode se tornar aí? Não sei se da ansiedade que se torna depressão. A senhora pode explicar muito melhor. Sim, sim. É aquele nível, por exemplo, quando a pessoa não consegue mais dormir a noite direito. É aquele tipo de ansiedade, por exemplo, que chega no nível, muitas das vezes, da pessoa começar a ter crises de ansiedade, dores, por exemplo, na barriga, a dificuldade de resolver as questões. A mente o tempo inteiro está voltada, por exemplo, ao futuro, e muitas das vezes ao passado, coisas que já aconteceram. Então, os sintomas, eles vão se agravando nesse sentido. O nível, né, é nesse sentido. O nível quer dizer o quê? O aumento dos sintomas. Ou seja, a pessoa fica presa ao passado, se preocupa demais com as coisas que já se passaram, como, por exemplo, para não se repetir, ou como é que é isso? Uhum. Na verdade, todos nós temos, né, um passado. E aí o que acontece? Muitas das vezes, né, quando a pessoa ela já está entrando ali em um estado, por exemplo, de depressão, vamos pegar aqui a depressão, o que acontece? Essa pessoa ela começa a viver da onde? Do futuro ou do passado? Do passado. Começa a remoer coisas que já aconteceram, né? Enfim, infância que não volta mais, pessoas que a magoaram no passado. E aí essa pessoa começa a remoer aquilo, né? E aí quando pensa que não, aquilo já tá virando o quê? Uma tristeza mais profunda, um sentimento de culpa, de que, poxa, por que eu não fiz isto? O que aconteceu? E aí vem o quê? A ansiedade junta, né? Os pensamentos acelerados, diante também do futuro, daquilo que ainda não aconteceu. A pessoa chega do trabalho, né? Toma um banho, vai deitar. Aí ela deita, a mente, né, começa a fazer um zigue-zague assim, digamos assim, para ser mais fácil entender. Por quê? A pessoa não consegue relaxar, não consegue se concentrar ali naquele momento de descanso. E aí a gente percebe o quanto que a ansiedade dessa pessoa está muito alto. Aí o coração começa a acelerar, aí bate a angústia, o desespero. Aí a gente, né, pode entrar também na questão da crise de ansiedade, né, quando todos esses sintomas vêm de uma hora só na vida da pessoa. E quando começa essas crises é que muitas vezes as pessoas, as familiares, vamos dizer assim, os familiares que têm mais dificuldade para lidar com essa situação na vida de um outro familiar, né? E às vezes tem até aquela questão, deixa de besteira, isso é besteira, lava uma louça que vai fazer, né, alguma coisa, te ocupa, porque na realidade aquela ansiedade está prejudicando ao ponto que aquela pessoa não consegue desenvolver o que ela tem para desenvolver, fazer alguma tarefa de aula, ou até mesmo trabalho, alguma coisa assim que atrapalha na realidade.
Realmente, né? Ano de 2023, a gente ainda percebe, né? Algumas pessoas que ainda têm essa mentalidade, né? Que a ansiedade não é nada sério, que é para chamar atenção, que é falta do que fazer. Mas assim, a gente sabe que não é, né? Os estudos comprovam isto, a realidade comprova isto, né? O quanto que a ansiedade realmente, ela é uma doença, sim, tem que ser tratada, uma doença de ordem psicológica, sim, quando todos esses sintomas já estão afetando a vida da pessoa. Então a gente vê sim que as famílias hoje, muitas têm dificuldade de entender. Por isso que esses momentos assim, olha, de saúde mental, de falar sobre esse assunto é muito importante para todos nós. Eu costumo dizer que quando você para ouvir sobre saúde mental, você não está aprendendo sobre o outro, você está aprendendo sobre você mesmo. É por isso que eu peço a você, internauta, que compartilhe o link com alguém que você quer que participe com a gente, quer que ouça, né, as palavras aqui da doutora. Então, manda o link para alguém, compartilha aí, tá bom? Para que a gente possa estar aí levando uma palavra para que essa pessoa possa se cuidar, para que essa pessoa tenha um reflexo melhor do que está acontecendo hoje com essa pessoa, para que não possa vir o pior. Doutora, nós saímos aí de uma pandemia, né? 2020, 2021, em que as pessoas